R$ 1 bilhão, hein? Por danos morais coletivos. Esses são os valores e motivos da multa determinada pela 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, a Uber do Brasil, ontem. A empresa também foi obrigada a registrar entre 500 e 775 mil profissionais que prestam serviços para a plataforma. A Uber disse, claro, que vai recorrer. Para entender melhor o assunto, recebemos o nosso advogado e colunista aqui do Olhar Digital, o Leandro Alvarenga, em participação extraordinária. Deixa eu colocar o Leandro Alvarenga aqui em tela cheia, também para dar aqui o meu boa noite para ele. Opa, apertei o botãozinho errado, agora sim. O Leandro Alvarenga em tela cheia. Leandro Alvarenga, muito boa noite para você. Como vai, meu querido? Boa noite, tudo bem? Espero que seja tudo bem. E já vou deixar aqui meu parabéns para o Zurita. Que Deus abençoe e dê muitos anos de vida ao nosso colega. Amém, amém. Nosso querido Marcelo Zurita completando mais um aninho de vida. Bom, certamente ele está assistindo porque ele é audiência fiel aqui do Olhar Digital News, hein? Bom, Com Leandro. certeza. Eu vou assistir ele depois, daqui a pouco. Daqui a pouco. Troca de audiências aqui. Bom, e aí a gente teve uma notícia ontem, né, Leandro, que pegou todo mundo de surpresa, essa decisão judicial envolvendo a Uber. Então eu queria entender primeiro o que motivou essa decisão judicial exatamente e por que agora, né? Porque a Uber está no Brasil há muitos anos e aí agora, né, praticamente aí uns 10 anos, né, depois que a Uber surge no Brasil, veio essa decisão. Então, por que essa medida aconteceu, essa decisão aconteceu e por que agora? Bom, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que essa discussão sobre os aplicativos de transporte, né, e o vínculo entre os profissionais ali que dirigem os veículos e os aplicativos é uma discussão que não é nova e que já vem acontecendo há muito tempo. Já tivemos decisões para todos os lados, né? Temos muitas decisões onde falam que o aplicativo não tem responsabilidade trabalhista com as pessoas, que elas são autônomas, escolhem quando trabalhar, e também há juízes que entenderam que há um vínculo empregatício, sim, entre a plataforma e o aplicativo, né, e o motorista. Por quê? Porque há os requisitos do vínculo de emprego, né, que seriam a subordinação, ali, porque você pega chamadas, tem as regras para se cumprir, tem a habitualidade, muitos motoristas fazem isso regularmente, todos os dias, a onerosidade de pagamento, né? Então, é uma discussão que ela é fomentada há muito tempo. E o Ministério Público, quando se teve essas discussões, entrou com uma ação civil coletiva, primeiro, buscando a regularização das condições laborais desses supostos empregados, né, para que haja esse reconhecimento de vínculo empregatício para todos os motoristas de aplicativo que cumpram aquelas condições, e também que, como gera um dano à sociedade, a ausência desse reconhecimento, que seria um reconhecimento ilícito por parte da empresa, ela deveria indenizar a sociedade como um todo. Por quê? Porque durante aquele período todo, aquelas pessoas, aquela comunidade, acabou não tendo os direitos reconhecidos, como auxílio do INSS, fundo de garantia e outros direitos trabalhistas. E aí, o juiz da 4ª Vara aqui de São Paulo entendeu, depois de muito tempo de discussão, as teses de defesa dizendo, não, eles são autônomos, não, eles são empregados, decidiu por julgar procedente essa ação do Ministério Público, mas está aí, longe de acabar essa ação. A própria Uber já se manifestou expressamente falando que vai recorrer até a última instância, que não vai cumprir a decisão por hora, né? E até aproveitando, Alvarenga, queria entender melhor um pouco dessa legislação, né, que você já explicou agora, mas se aprofundar um pouquinho sobre o quão nebulosa é essa legislação, ou se ela é clara, né? Esses trabalhadores da Uber hoje, eles têm direitos claros? A nossa legislação é clara ou ela ainda é um pouco nebulosa, dá muita margem para interpretação? Olha, o primeiro ponto que nós temos que observar é que a legislação trabalhista é uma legislação da década dos milênio passado, né? E ela não veio acompanhando
as evoluções tecnológicas que a tecnologia traz e as novas condições de trabalho. Em tese, se você olhar a rigor da legislação, a ausência de qualquer requisito, seja da subordinação, da habitualidade, você poderia dizer que não há um vínculo empregatício, né? A gente fala da habitualidade porque nem todo motorista de Uber, por exemplo, trabalha todos os dias. Não tem um horário pré-determinado, ele pode escolher o dia que vai trabalhar e o dia que não vai trabalhar, né? Existem uma série de outras condições que demonstram que eles são autônomos, né? Que eles não têm ele tem essa liberdade de escolha. Por outro lado, essa categoria ela acaba sendo muito marginalizada pelo grande poder que a empresa tem sobre ele. Nós vimos aí diversas vezes, nós falamos até no nosso quadro, sobre banimento de motoristas irregulares, nós falamos aí de técnicas que estelionatários usam para roubar contas ou criar contas para fazer sequestros. Quer dizer, acaba sendo que a sociedade e também esses motoristas, eles acabem ficando na mão dessas grandes empresas. Então, é muito importante que haja uma legislação trabalhista mais atualizada que permita e garanta condições mínimas laborais para essa categoria. A gente não pode olvidar ali, nem esquecer que eles não têm uma autonomia plena, como se imagina e como a Uber defende, né? Eles têm que cumprir regras. Se eles, por exemplo, recusarem muita corrida, eles são punidos. Há um poder diretivo ali, sim, da Uber sobre eles. Não é um poder total, mas há um poder ali. Então, se há esse poder, há a exigência de um método de trabalho, há, sim, de certa medida, um vínculo. Agora, será que esse vínculo, dentro da nova realidade laboral, tem que garantir os mesmos direitos de um empregado padrão de CLT? Eu entendo que não. Mas nós não temos uma legislação, vamos dizer assim, meio termo para isso. Uma legislação que deixe isso mais... Tivemos aqui uma queda do sinal do Leandro Alvarenga, a gente vai ver se consegue restabelecer. Caiu. Voltou. Pode seguir. Exigir a mesma condição dessas empresas para empresas tradicionais, você vai acabar inibindo o desenvolvimento de novas profissões, novas carreiras, novas tecnologias e de trabalho. Então, eu acredito que nós precisamos sim de uma legislação que seja um meio termo ali, onde dê o mínimo de garantia a esses trabalhadores ou as condições especiais que a categoria merece e deve ter e que tire tanto poder da empresa como hoje ela tem. E Alvarenga, a gente até já falou, você já mencionou, né, que a Uber disse que não vai cumprir essa decisão, vai até a última instância, enfim, já vai entrar com recurso, mas quais são as próximas etapas judiciais, então, né, até tudo isso acontecer? E até pela sua experiência, eu queria saber, dá para fazer alguma previsão da manutenção dessa decisão no fim das contas, ou se então a Uber deve ganhar esse recurso, enfim, nada vai acontecer, seguiremos com os mesmos moldes até que uma legislação mais moderna seja feita, como você mesmo acaba de apontar? Primeiro eu queria dar uma puxada aqui de orelha nos nossos legisladores. Pessoal, vocês estão demorando demais, precisam regulamentar essas profissões novas, essas profissões do futuro, que já deveriam estar regulamentadas, né? Bom, mas vamos para o caso prático. Agora a Uber vai entrar com recurso para o Tribunal Regional do Trabalho, aqui em São Paulo, né? Esse recurso ele vai ser julgado por alguns desembargadores. A tendência do Tribunal de São Paulo, pelo que eu pude levantar, não é o reconhecimento do vínculo empregatício, mas as condições de uma ação civil pública é diferente de uma ação individual. Então, não dá para se fazer uma previsão exata, mas depois disso, certamente, tanto o Ministério Público ou a Uber, seja qual for o resultado, vão recorrer para Brasília, para o Tribunal Superior do Trabalho, para discutir as condições ali e, eventualmente, até para o Supremo Tribunal Federal. Eu não acredito numa resolução rápida. Eu acredito que isso ainda vá há alguns anos aí para frente, mas os recursos após o Tribunal Regional do Trabalho não necessariamente têm um efeito suspensivo, né? Então, pode ser que, se não seja conseguido um efeito suspensivo pela Uber, caso ela seja recorrente, para o TST,
ou para o Supremo Tribunal Federal, dependendo do recurso que for interposto, pode ser que o Ministério Público tente entrar com uma execução provisória de sentença e obrigar ali a Uber a começar a cumprir os requisitos. Mas nós temos que tomar muito cuidado, até o judiciário, quando vai analisar esses casos, para não prejudicar a sociedade como um todo. Às vezes, né, nós queremos ajudar o trabalhador, e muitas vezes as regulamentações ou a forma dessa ajuda acaba inviabilizando a continuidade de alguns negócios, né? Nós vimos aqui, por exemplo, falando aí de importação de produtos, só um paralelo, que por que o custo de um produto na China é muito menor do que o Brasil? Porque a mão de obra é mais barata, os direitos trabalhistas são mais baratos, e faz com que os produtos lá sejam mais baratos. Nossa carga tributária é muito grande, e a carga de direitos trabalhistas faz com que a hora se torne muito cara, e talvez inviabilize o negócio, e aí milhões de pessoas, milhares de motoristas percam sua renda, né? Não é isso que nós queremos, então nós buscamos ali um meio termo, onde se privilegie garantir direitos mínimos a eles, tire tanto poder da empresa, mas que não inviabilize o negócio e que, quem sabe, traga até outros players para disputar o mercado, porque nós sabemos aí que esse mercado de aplicativos é tão importante para nós, consumidores, quanto para as pessoas que vivem dele, né? Sem dúvidas, Alvarenga. E até, já que você tocou nesse assunto, para encerrar, não tem, por enquanto, né, se eu for chamar aqui o meu Uber, não tem diferença nenhuma para o consumidor não vai sentir essa disputa judicial no dia a dia dele com o serviço da Uber, né? Não, eu acredito que não. Agora, certamente, se esta medida for vencedora, nos moldes que está hoje, alguém vai pagar o preço, e quem vai pagar o preço vai ser, de um lado, o consumidor, que vai ter um aumento no custo de corrida, né? Com certeza, e de um outro, a própria parte da frota da Uber, né? Porque ela não vai manter 100% da quantidade de motoristas que tem, porque o custo vai ser altíssimo. Então, nós temos esses dois reflexos para a sociedade. Eu não estou falando que, em decorrência disso, não tenha que ter uma proteção. Estou deixando muito, muito claro isso para vocês. Mas toda decisão, quando gera um impacto numa grande empresa desse porte, né, ela vai acabar gerando isso para as outras empresas que nós temos de mercado, a 99, a Capify e outras empresas que existam aí de aplicativos de transporte. Tem que tomar muito cuidado, porque o reflexo vai acabar no bolso do consumidor final. Nós recebemos aqui no Olhar Digital News o nosso colunista, o advogado Leandro Alvarenga. Leandro, muitíssimo obrigado pela sua colaboração hoje aqui com a gente nessa edição extraordinária da coluna Seu Direito Digital. Leandro Alvarenga, que volta na quinta-feira, se não antes, né, caso a gente tenha mais um Breaking News. Então, Leandro, obrigado pela sua participação. Um bom final de semana para você. Obrigado, bom final de semana a todos. Fiquem com Deus e aguardo vocês aí na quinta-feira no nosso quadro Seu Direito Digital. E não percam hoje o aniversário do Marcelo Zurita aí, comemorando conosco. Um grande abraço. Muito bem lembrado. Valeu, Leandro. Até a próxima, então. Bom final de semana. Valeu, Leandro Alvarenga, pela participação aqui com a gente no Olhar Digital News. E se você tem alguma dúvida, quer saber do Seu Direito Digital, coloca a hashtag Seu Direito Digital nas nossas redes sociais. Deixe a sua dúvida que o Leandro Alvarenga responde tudinho para você.